Olá pessoal, mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube e desta vez eu quero conversar com vocês sobre uma importante decisão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, em Brasília. Essa decisão, ocorrida aí no final do ano passado, ela pacifica, né, e reforça e, na verdade, confirma um entendimento que já existia nos tribunais estaduais, nos tribunais de segunda instância. Muito bem, eu estou me referindo à questão da tributação dos cartórios, né? Na verdade, a questão da responsabilização dos cartórios como pessoa jurídica. Deixa eu contar um pouquinho para vocês desta hipótese de incidência do ISS. Na verdade, pessoal, os cartórios, eu estou me referindo a cartório de maneira generalizada, né, para poder fixar aí o foco da nossa análise. Os cartórios, eles nunca estiveram no campo de incidência do ISS. Por muitos e muitos anos, eles sempre atuaram, sempre auferiram receita, mas nunca foram objeto de tributação municipal pelo ISS. Os municípios, na ânsia de ampliar, de aumentar a sua arrecadação, fizeram um trabalho importante para que esta hipótese fosse inserida na lista de serviços. Como vocês sabem, a lista de serviços é um anexo da nossa Lei Complementar 116. Muito bem, isso aconteceu em 2003. Lá em 2003, então, na lista, foi inserida uma hipótese de incidência justamente para poder fazer com que os cartórios passassem a pagar ISS. Lá na lista, os serviços aparecem como serviços de registros públicos, cartorários e notariais. Esta é a hipótese de incidência. Bom, no início, os cartórios se insurgiram contra esta cobrança. Por muitos e muitos anos, os municípios tentaram fazer com que essa hipótese, né, fosse transformada em recursos financeiros, mas os cartórios insistiram em questionar. Até que chegou um processo ao Supremo Tribunal Federal, STF, e o STF, até de forma surpreendente, ele deu pela constitucionalidade da incidência do ISS nos serviços de registros públicos, cartorários e notariais, pessoal. Olha que interessante. Eu li muito a doutrina defendendo a inconstitucionalidade desta cobrança, sob a alegação de que, na verdade, eles prestam serviços públicos e não poderiam ser tributados. Mas vem o Supremo e diz: nada disso. Os cartórios são obrigados, sim, a pagar ISS. Os cartórios, é importante que a gente lembre, eles prestam serviços, né, por delegação. Está lá na Constituição Federal. São serviços públicos delegados. E o Supremo, então, entendeu que é constitucional a incidência do ISS. Uma outra discussão que corre aí em paralelo é a questão da base de cálculo. Porque aquilo que o cartório cobra do usuário, na verdade, não é 100% daquele valor que fica no cartório. Alguns valores são repassados efetivamente ao Estado. Então a discussão hoje gira em torno da base de cálculo. Porém, né, agora que vocês, nós recapitulamos aí todo o histórico dessa tributação, ocorre que havia ainda uma insegurança com relação à cobrança deste imposto, né? Muitos cartórios não recolheram e não recolhem ainda espontaneamente. O fisco tem que autuar, tem que lavrar o auto de infração, e aí vem a dúvida. E aí? A cobrança tem que ser feita em nome do cartório propriamente dito, que tem CNPJ, ou deve ser feita em nome do titular, aquele que passou no concurso, né? E por delegação, então, ele assume a responsabilidade aí pelos serviços. Muito bem, muita polêmica também em torno disso,
Mas eis que agora, recentemente, final do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça então bateu o martelo. Pessoal, restou decidido que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais, prestados então por delegação pelos cartórios, estes cartórios então não detêm personalidade jurídica. O que impede então deles assumirem, o cartório, assumir responsabilidade tributária, ok? Importante, os cartórios têm CNPJ. Sim, a Receita exige, até para que possa fazer o controle das operações, sobretudo no caso dos funcionários, né? Enfim, mas o fato de possuir CNPJ não é o CNPJ que faz com que seja atribuída a ele a personalidade jurídica. Não, é perfeitamente possível ter CNPJ e não ter personalidade jurídica. Ok? Então os cartórios, a decisão foi no sentido de que eles não detêm personalidade jurídica. O responsável pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório. Ok? Então é o titular que assume a responsabilidade e é sobre ele que deve recair então esta responsabilidade pelo recolhimento, por eventual retenção na fonte, inclusive. O cartório não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda repetitória tributária. Esses são os termos aí do julgado do STJ. Então, tá aí, os municípios agora, aqueles que têm pretensão de cobrança, eles são obrigados, então, a colocar lá no polo passivo, como contribuinte do ISS, ou como responsável tributário, caso seja hipótese de retenção, né? Eles são obrigados a colocar no polo passivo o titular do cartório e não o cartório propriamente dito, que tem CNPJ, mas não tem personalidade jurídica. Tá aí mais uma notícia recente, os meus comentários sobre ela, espero que isso tenha contribuído aí para a elucidação deste tema. Aproveito para convidá-los a assistir outros vídeos aqui do meu canal, um canal exclusivamente de ISS. Se você gostou de algum vídeo, compartilha com os amigos, dá um like, não esqueça de fazer a sua inscrição, estamos chegando aí na casa dos 1000 inscritos, e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos, até lá!